Amém, queridos. Graça e paz, boa noite. Mais uma vez, mais um dia de vitória. Estamos vivos, estamos aqui. Talvez todos já tenham até jantado, outros ainda vão jantar. E o que não falta, queridos, é motivos para louvar a Deus, para agradecer, para bendizer o nome do Senhor. E hoje eu quero começar um novo estudo, né? Eu já falei sobre isso há alguns anos atrás. Eu acho que não foi nem gravado, não lembro bem. Mas falar sobre os anjos, tá? Os anjos, anjos de Deus, seres espirituais. É, na verdade, quando se estuda o anjo, né, é uma matéria de seminário chamado angelologia, né? É uma matéria teológica aí que estuda aí os anjos, tanto os anjos bons como os anjos maus. Inclusive estuda também a Satanás, o maioral dos demônios, que a Bíblia mostra que ele levou aí, com a sua queda, a terça parte dos anjos de Deus para o seu lado. Então, estaremos aí abordando nas próximas semanas esse tema bem empolgante, bem interessante, bem impactante, cuja Bíblia não se cala, tá, queridos? A Bíblia não se cala, fala em tantos textos, tanto no Antigo como no Novo Testamento, fala tanto sobre os anjos de Deus, como também dos anjos de Satanás, né? Ou que é chamado na Bíblia de demônios também. Então é bom conhecer o assunto para nos prepararmos e entendermos que há uma guerra espiritual. A guerra é real, né? É mais real do que nós imaginamos. E vai uma dica, né? Os amados que quiserem conhecer um pouco melhor sobre o assunto, tá, queridos? Não há problemas em indicar livros. Até aconselho que os irmãos possam se aprimorar, estudar, afiar a espada, por assim dizer. E um dos melhores livros que eu considero assim, muito equilibrado, moderado e bem conceituado nos seminários de teologia, que são bem sérios, é um livro do Meyer Pillman, né? Ele foi um judeu convertido ao cristianismo que escreveu uma teologia sistemática, né? O livro é Conhecendo as Doutrinas da Bíblia. E ali ele esboça várias doutrinas da Bíblia, inclusive a doutrina dos anjos. E quando se fala em doutrina ou teologia sistemática, é como se pegasse os assuntos principais, né, e fosse aí focado neles, destrinchados, por assim dizer. Então, todos os textos que falam sobre anjos, tá no assunto de angelologia, sobre o homem, que já seria antropologia, sobre a segunda vinda de Cristo, que seria escatologia, né, sobre a salvação, já seria soteriologia, e assim por diante, né? Dependendo do livro de teologia sistemática, são 10 assuntos diferentes, outros vão a 12, e assim vai. E o nosso ponto será sobre angelologia, ou seja, estudo acerca dos anjos bons e também dos anjos maus. Os anjos bons, eles são personalidades sobrenaturais, e não só sobrenaturais, mas celestiais, que são enviados por Deus como mensageiros aos homens para executarem a vontade do Senhor. Aprove a Deus, queridos, criar os anjos, e a Bíblia está recheado de textos que falam sobre a existência deles, mas sempre colocando aí o ponto central: Deus não precisa nem de homem nem de anjos. Ele é onipotente, onipresente e onisciente. Mas aprove ele criar os anjos, e esses anjos nos assistem. Eu, particularmente, já comentei várias vezes, em várias mensagens, eu nunca vi um anjo, eu nunca vi demônios, né? Mas eu posso dizer que já tive muitos livramentos, né? Eu creio que tenha sido por intermédio de anjos, né? E já tive muitas experiências com demônios, expulsar demônio de pessoas. Então, os dois lados, eu posso dizer que conheço muito pouco, mas já tive tal experiência. E já também ouvi de muitos pastores de renome, pessoas sérias,
né, que já tiveram confrontos, com demônios e já tiveram aí experiências sobrenaturais com anjos. Inclusive, eu lembro bem de um pastor que foi meu professor no seminário, pastor Pedro Quezada. Ele conta, né, que certa feita ele com a esposa, uma viagem à noite de carro, o carro deu um problema no meio da estrada, guiçou literalmente. E ele ali, né, diante de um breu, de uma escuridão, o que fazer? E foi numa época que era difícil de comunicação, não é agora que tem esse Zap, tem mais fácil, né, celular. Naquela época não tinha esses recursos. E ele disse que apareceu do nada um rapaz com até roupa de mecânica, perguntou para ele se queria ajuda, ele falou, né, que o carro tinha enguiçado, e o rapaz, ele abriu o porta-mala, o capô do carro ali, e o rapaz foi, deu uma mexidinha, me mandou ligar o carro, ligou. Quando ligou o carro funcionou. Aí quando o doutor Pedro Quezada saiu do carro, foi procurar o rapaz, tinha sumido. Ou seja, foi a aparição de um anjo ali e o socorreu naquele momento de extrema necessidade. Então, queridos, a Bíblia mostra essa realidade. Por exemplo, Hebreus 1, versículo 14, diz que os anjos, na verdade, é uma pergunta retórica, já vem com resposta, né? Os anjos não são, todos eles, espíritos ministradores enviados para servir aqueles que hão de herdar a salvação? Então, é claro, eles são aí esses espíritos ministradores. São enviados por Deus para servir. Servir. Essa é a função dos anjos, desses seres espirituais. Lá no Salmo 34, verso 7, diz também que o anjo do Senhor acampa-se ao redor dos que o temem e os livra. E é bem interessante que lá em Pedro diz que o diabo anda em derredor, procurando a quem possa tragar. Derredor em Pedro. Salmo 37, ou 34, versículo 7, diz que o anjo acampa-se ao redor. Então, meu amado, se você teme a Deus, se você tem levado o Evangelho de Jesus a sério, se você ama a Jesus acima de todas as coisas, então tenha certeza que o anjo do Senhor, a presença de espíritos ministradores de Deus, estão ao teu redor. E detalhe, não é correto orar a anjos, né? Há muitas religiões que ensinam isso, mas você não ora a anjo, você ora ao Pai em nome de Jesus. E se aprouver a Deus enviar um anjo para te livrar, enviar um meio sobrenatural, amém. É Deus que decide a maneira como ele vai agir. Mas não peça a Deus para ver anjo. Não lembro de textos que ensine isso. Pode haver, mas eu não lembro aqui agora de momento. Mas é perigoso. O importante é nós termos a fé plena em Jesus como nosso Senhor e Salvador, e não essa sede pelo sobrenatural para ver o espetacular. Não, queridos, o próprio fato de acordarmos de manhã todos os dias já é o sobrenatural de Deus. O próprio fato de chegarmos até essa hora agora à noite, vivos, já é sobrenatural de Deus. Que possamos louvar o Senhor pelas coisas aparentemente pequenas, que na verdade não são pequenas, queridos. O fato de estarmos aqui respirando é um milagre. Não estamos aí num balão de oxigênio necessitando de ar. Temos aí, pelo menos todos que estão aqui nessa live, nesse estudo, estão aí, claro, alguns com alguns problemas e outros problemas. Cada um tem as suas lutas e dificuldades, mas no todo temos motivos de sobra para louvar ao Senhor. Então, queridos, os anjos maus, eles são também personalidades sobrenaturais. Não somente os bons são personalidades sobrenaturais, mas os anjos maus também. Só que eles são enviados por Satanás, que é o maioral dos demônios, e com o único propósito, de matar, roubar e destruir. Essa é a missão dos demônios. Então não podemos brincar.
E o demônio se alimenta do pecado humano, se alimenta da imoralidade, do ódio, da falta de perdão, né? São o pecado, de modo geral, é uma brecha que faz com que o inimigo se fortaleça. Então, temos que fazer o quê? Nos arrepender dos nossos pecados, vigiar e orar para que nós não venhamos a cair em tentação. Depender sempre do Espírito Santo para se manter de pé, com a ajuda dele. Não na nossa força, mas na força do Senhor. Na Bíblia, queridos, encontramos casos e mais casos de pessoas que foram oprimidas por demônios. Alguns foram oprimidos, outros foram possessos. Pessoas que perderam a razão, pessoas que perderam as faculdades normais, né? Entidades falavam na boca dessa pessoa. E ela já tinha aí a sua sanidade a se apegar mais a Jesus, a se encher do Espírito Santo. Porque se você estiver cheio da palavra, cheio do Espírito Santo, em comunhão plena com Deus, você não precisa ter medo de olho grande, de macumba, de demônio algum. Porque o anjo do Senhor acampa-se ao redor daqueles que o temem a Deus e os livra. Então, esse é o ponto. Esse é o ponto. Por exemplo, lá em Mateus 17, versículo 14 a 21, depois se quiser ler em casa, melhor, conta a história de um jovem lunático, um jovem que era atormentado, um jovem que era oprimido por demônios. Eu vou ler na íntegra o texto. E quando chegaram à multidão, aproximou-se-lhe um homem, pondo-se de joelho diante dele e dizendo: Senhor, tem misericórdia de meu filho, que é lunático e sofre muito, pois muitas vezes ele cai no fogo e muitas vezes na água. E trouxe-o aos seus discípulos e não puderam curá-lo. E Jesus respondendo disse: Ó geração incrédula e perversa, até quando estarei eu convosco e até quando vos sofrerei? Trazei-me aqui. E repreendeu Jesus o demônio que saiu dele, e desde aquela hora o menino sarou. Então os discípulos, aproximando-se de Jesus em particular, disseram: Por que não podemos nós expulsá-lo? E Jesus lhes disse: Por causa da vossa incredulidade. Porque em verdade vos digo que, se tiverdes fé, como um grão de mostarda, direis a este monte: Passa daqui para colar, e há de passar, e nada vos será impossível. Mas esta casta não se expulsa senão por oração e jejum. Então, o próprio Senhor Jesus mostrou o segredo aqui a demônios que só saem com oração e jejum. Isso é fato, queridos. Isso é prática. Isso é algo diário. Tem um livro muito bom, O Poder Bíblico do Jejum e da Oração. Maharsha Chavida, o nome dele. Eu vou colocar, daqui a pouco mesmo, eu vou colocar o audiobook desse livro no grupo da igreja. E ali conta a experiência, né, de um rapaz com uma pessoa endemoniada e o poder da oração e do jejum, o que o Senhor mandou ele fazer. Eu não vou dar um spoiler do audiobook, mas é na íntegra, tá, queridos? O que está no livro. E é uma leitura muito boa. E eu te aconselho a ouvir, a ouvir. Ali vai te ensinar como jejuar, ali vai te ensinar um pouco sobre o mundo espiritual. O autor desse livro é vivo ainda, prega no mundo todo, é um instrumento nas mãos do Senhor. Então, são dicas, né, de leituras, que eu gosto sempre de indicar, que aguça, assim, por dizer, aumenta, não aguça, mas aumenta a nossa fé. E mostra que é possível viver uma vida mais plena para o Senhor. Então, queridos, os casos de possessão demoníaca, eles se multiplicam em todo o Novo Testamento. Se multiplicam. Jesus, por exemplo, libertou o gadareno. Lembram? Ele era atormentado por uma legião de demônios.
Irmãos, legião, dentro de uma terminologia romana, do exército romano, girava em torno de 6.000 soldados. Então, há quem suponha, né, os estudiosos da Bíblia calculam que no corpo daquele homem devia ter mais de 6.000 demônios. Aquele homem era totalmente atormentado. Os demônios falavam na boca dele. Ele morava num cemitério, vivia agredindo as pessoas na rua, vivia gritando pelos montes, se cortava. Você vê tantos casos de jovem adolescente se cortando, passando gilete no pulso, tentando suicídio. E esse homem aqui tinha toda essa característica, né? Mas ele era totalmente possesso. E provavelmente tudo começou aos poucos. A Bíblia não diz, mas ele não nasceu endemoniado. Ele foi abrindo brecha, com certeza, dentro de um contexto geral da Bíblia. Nós vemos que o pecado abre brecha para o diabo. Então ele foi abrindo, 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 até que uma legião de demônios se apossou desse homem. Mas depois de liberto, a Bíblia diz, ele se tornou um pregador do evangelho em Decápolis, 10 cidades ali da Judéia. Ele se tornou um pregador. Ele quis acompanhar Jesus, quis entrar no barco, e Jesus disse, não, vá para os seus e diga para eles quão grandes coisas o Senhor fez por ti. E ele saiu pregando a palavra de Deus. Então, ele é um ex-endemoniado, ex-perturbador da ordem social e agora um instrumento poderoso nas mãos de Deus. Depois, mais uma dica de leitura, Marcos capítulo 5, conta toda a história desse endemoniado de Gadara. Amados, já estou concluindo e nas próximas semanas vamos dar seguimento ao assunto. Por mais que a gente trate sobre isso, tanto sobre anjos de Deus como demônios, em nossos dias muitos duvidam da existência, seja de anjos, sejam de demônios. Há quem tenha medo até da citação, né? Você falar o nome do diabo, o nome de um demônio, tem gente que acha que isso é totalmente incorreto. Mas a Bíblia faz menção dos nomes, e nós não temos que temer. Não. Em muitos seminários, ensinam ou mencionam Satanás como uma figura mitológica ou apenas um símbolo de coisas más. Ensinam, infelizmente. E essa, queridos, é a propaganda que ele mais gosta. O diabo tem uma característica, se é que se pode dizer. Ele não é exibido. Em certo sentido, ele é humilde, no sentido de que ele não gosta de aparecer. Ele não faz questão de se apresentar para as pessoas e dizer, acredita em mim, eu sou o diabo. Ele gosta de ficar na surdina. E quanto mais no seu cantinho, sem ninguém acreditar que ele exista, ele faz o seu trabalho, faz o seu melhor, que é destruir, que é arrebentar com a família, arrebentar com uma vida. Essa é a propaganda que o diabo mais gosta. Rodolfo Bultmann, por exemplo, um teólogo liberal. Querido, teólogo liberal é um cidadão que estuda a Bíblia, mas não tem compromisso com Deus. É um homem perturbado. É um homem que tem muita letra na cabeça e não tem fogo no coração. Um teólogo liberal é o câncer dentro da igreja. Igrejas, hoje, na Europa, já não existem. Igrejas estão fechando, porque esses teólogos começaram a pôr em dúvida a palavra de Deus. Começaram a pôr em dúvida a existência de anjos e demônios e começaram a fazer afirmações loucas. Por exemplo, Rodolfo Bultmann, ele dizia que o mundo dos espíritos e demônios foi liquidado pela moderna ciência, sendo uma visão ultrapassada do mundo bíblico. Olha que afirmação demoníaca. Esse tipo de propaganda que o diabo gosta. Ele fala que foi liquidado. Esse negócio de anjos, espíritos, demônios, não existe. Um outro perturbado também, chamado Paul Tillich, outro liberal, dizia que anjos e demônios são símbolos poéticos concretos das ideias ou a força do ser, e que não se deve entender equivocadamente de maneira literal. Então, para esse homem aqui, anjos e demônios não pode ser
entendido de maneira literal. Aí eu te pergunto, Pedro, Paulo, Jesus, eles entenderam literalmente? Creio que sim. Se você fizer uma simples leitura do Novo Testamento, só o Evangelho de Mateus você já vai ver a literalidade dos anjos e dos demônios. Então, amados, o cristão que tem temor a Deus, o cristão que confia que a Bíblia é a eterna palavra de Deus, esse não duvida da existência dos seres espirituais. Seja eles seres bons ou mais, ou maus, né? Demoníacos. O cristão, ele sabe que os demônios são reais, sim. Eles sabem que o diabo é real, que Satanás é o chefe dos demônios. Mas o cristão, ele sabe algo mais do que tudo isso. Ele sabe que existe um Deus no céu que tem o mundo inteiro sob seu controle. E que, além disso, esse Deus tem milhares e milhares de anjos que são enviados a essa terra com a missão de guardar aqueles que temem a Deus. Vemos isso no caso de Pedro. Atos 12, Pedro estava guardado dentro da prisão e Deus enviou um anjo naquela prisão, abriu todas as portas e Pedro saiu e foi direto para a igreja pregar a palavra de Deus. Guarde essa palavra, confia no Senhor, descansa nele e o mais ele fará. Se aprouver a ele enviar um anjo para te dar um livramento, amém. Mas ele faz como quer, da maneira que quer, em nome de Jesus. Pai amado, em nome de Jesus te louvamos, Senhor, por mais o início desse estudo, desse tema sobre anjos e demônios. Que o Senhor venha nos ajudar, Pai, nos capacitar a ir até o fim, Pai. Carecemos da tua ajuda, carecemos do teu entendimento e te louvamos, Pai, pela tua palavra, que não nos engana, que mostra a realidade desses seres espirituais. E te louvamos porque os seus anjos estão conosco, nos livrando, nos guardando a cada momento. Muito obrigado, Pai, por cada livramento. Por mais que muitas vezes não tenhamos visto, nem ouvido nada, mas foi a tua boa mão, talvez por meio de um anjo que nos livrou no momento de angústia. Obrigado por tudo. Fica com cada um dos meus irmãos, Pai. Que a sua boa mão seja sobre nós, que o Senhor venha nos curar, Pai, no corpo, na alma, no espírito, nos restaurar, e que toda opressão demoníaca, toda perturbação, que seja repreendido nesse momento, em nome de Jesus, esse nome que está acima de todo nome. Que o Senhor venha nos curar, Senhor, curar no corpo, mais uma vez te peço, curar na alma, aquele que estiver com alguma depressão, uma tristeza profunda na alma, uma desistência da vida, uma visão totalmente pessimista do futuro. Que o Senhor venha nos libertar, Pai, nos libertar, em nome do teu Filho Jesus. Amém